Teve uma mudança de política no Google que a BBC reportou sobre o uso de AI na guerra. Com a matéria BBC, com a tradução Google Translate, a empresa controladora do Google, que é a Alphabet, revogou uma proibição que ela tinha do uso, da pesquisa de inteligência artificial para desenvolver armas e vigilância. E os grupos de direitos humanos estão pirando com isso aqui agora. Incrivelmente preocupante. Exatamente, eles até fizeram uma postagem no blog aqui explicando tudo. Claro que tem toda aquela conversa corporativa de com segurança, não sei o que, e eles têm que fazer isso para os Estados Unidos, porque você tem que beneficiar os países livres, essas coisas todas aí que você deve imaginar. Tá falando do blog da Alphabet. Da Alphabet. A motivação deles, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui o que a gente tem que discutir agora, que é a entrada da inteligência artificial em duas coisas. Vamos discutir na mais, por incrível que pareça, mais simples. Depois vamos para mais complicado. Uma é guerra, a segunda é vigilância. E a galera tá perguntando assim, quando que vai finalmente chegar as coisas de AI? Tá todo mundo falando AI, quando que isso vai ter de fato impacto na minha vida? Já tem. Muitas das decisões que são tomadas em relação a você já são usadas, já tem AI sendo usada, tá? Desde o tipo de conteúdo que é exposto para você, o tipo de propaganda que vão te oferecer também, tem várias coisas da sua vida que são tocadas por AI. E aqui a gente está falando dessas AIs aqui, que é um termo bem genérico, mas que normalmente se refere a coisas como aprendizado de máquina, redes neurais e tal. Essa nova AI aqui, a gente não está falando da AI da perspectiva do processamento lógico, né? Que a gente já tinha antes, que é simplesmente um computador funcionando. Quando o Google toma essa decisão, quer dizer que eles vão passar a oferecer os serviços deles de inteligência artificial, muito provavelmente, certamente, para governos poderem usar em guerra e vigilância. O que o Google oferece? Não só o know-how da programação, dos modelos e coisa do tipo, mas o Google tem hardware para oferecer também, porque é uma das poucas empresas que estão fora de estarem estritamente dependentes da NVIDIA para pesquisa em relação à AI, porque ela desenvolve o próprio hardware dela, que são os núcleos Tensor e coisa do tipo. Então eles vão passar a oferecer isso para governos, vão tirar esse tipo de limitação. E eles estão tirando esse tipo de limitação, que era uma coisa que eles já queriam fazer um pouco antes, só que teve todo aquele negócio de protestos, não sei se você lembra um tempo atrás, de empregados do Google dizendo que iam sair da empresa e coisa do tipo, a empresa meio que deu para trás. Mas parece que a coisa agora é inevitável. Não só inevitável porque tem um motivo financeiro, mas também porque tem um motivo de os outros países estão fazendo, né? Principalmente se você acredita que seu país aí é um farol da liberdade, né? Você não quer que ele fique para trás. E para que inteligência artificial usada na guerra e como ela vai mudar a guerra? Isso é uma discussão que já está acontecendo e eu vou dar um exemplo bem simples. Existe toda uma necessidade hoje, uma das coisas que te dá vantagem no campo de guerra, né, no ambiente de guerra, é a sua capacidade de coletar informação, saber onde o oponente está, o tipo de armamento que ele provavelmente tem, como ele está se movimentando, como ele está se organizando, para você poder decidir como você vai agir, prevendo o que ele vai fazer e também tendo a capacidade de poder responder ao fogo dele. Se o cara tá te atirando com lança-mísseis de algum lugar, né? Você gostaria de saber onde esse treco tá para você poder responder, destruir. E isso é uma das coisas, você tem que coletar muita informação. E hoje, de fato, no campo de batalha se coleta muita informação. Você tem informação de satélite, você tem vários tipos de sensores. Hoje, as máquinas de guerra que você tem, os seus aviões, seus tanques e coisas do tipo, eles são basicamente aparelhos smart. Eles não só estão combatendo, mas eles estão coletando toda informação, todo tipo de informação que vai ser mandada de volta para a base para ser processada com outra informação que você está adquirindo de outros lugares. E é muita informação que você tem que processar. E aí que tá, no modo convencional, né? Você tem lá operadores tratando disso. Você vai ter várias pessoas na frente de tela de computador, vai aparecer algum treco na tela dela, eu acho que tem um treco aqui. A gente deve responder, sobe a informação para o comando. O comando lá em cima cruza com a informação de outro operador, cruza com de outro, define que de fato pode ter um alvo ali. E agora o comando vai passar para quem tiver dentro do comando mesmo a capacidade decisória para decidir o tipo de resposta. Aí você vai decidir o tipo de resposta, vai passar para baixo na linha de comando para quem está operando aquele míssil, aquela artilharia. Isso tudo é uma cadeia de resposta muito lenta. Hoje, várias coisas de guerra são extremamente móveis, tá? O seu lançador de mísseis aqui, sua artilharia, ela tá num caminhão, ela tá num tanque.
Você atirou aqui, antes do míssil bater lá, você já picou a mula, amigo. Fora drone, né? Não, hoje você tem drone, um monte de coisa. O drone é outra coisa que aumentou muito a capacidade de informação que eles têm hoje. Você pode mandar o drone e monitorar muita coisa e tal. É difícil você detectar um drone pra bater. Não é só os drones que você pega pra causar dano no inimigo. Você tem o drone também pra... É pequenininho. Pra coletar informação. E aí que entra a coisa da AI, que é o seguinte: e se essa decisão não fosse tomada por seres humanos? Quando toda a informação chegar lá no comando, você não precisa de vários operadores para analisar. Para catalogar, para... Uma inteligência artificial pode juntar tudo, fazer cruzamento dos dados, determinar estatisticamente onde, por exemplo, qual que é o local mais provável do oponente estar, decidir também com base nisso a própria inteligência artificial. Outro modelo, você pode ter um para definir localização e outro para definir a melhor resposta. E esse modelo já manda o comando para a cadeia de comando para um ser humano responder. Pode até ser o caso de não ter ser humano mais. Pois é, esse que é o problema. Então, tipo assim, o país que desenvolver esse tipo de coisa vai ter uma capacidade de análise de dados e uma redução de tempo de resposta tão grande que vai colocar ele numa vantagem absurda em relação aos outros. Sem contar que pode ter redução de danos também, né? Você não vai precisar de um grande exército se você tiver um exército tão capacitado. Não, você não vai precisar de tanta gente no campo se você conseguir mecanizar tudo. Esse é outro negócio que a gente tem que discutir também, mas vamos ficar... Porque você pode começar a ter soldadinho, enfim, robô, mas calma. O país que desenvolver isso vai ter muita vantagem. E aí isso passa por várias coisas. Primeiro tem a expertise para você desenvolver os modelos. Obviamente a expertise para você saber como integrar esses modelos, essa tecnologia com o armamento que você já tem e com o armamento que você vai desenvolver, porque ele tem que funcionar com as armas que você tem. E envolve também o hardware para você fazer esse sistema funcionar. E aí que vem a relevância de empresas como o Google e a Nvidia, que são duas empresas americanas, que fazem os processadores, desenvolvem. Os processadores não fazem, eles são mais complicados, são fabricados em Taiwan. E aí é outro problema de Taiwan também, outro nó nessa teia. Você tem que ter esse hardware também para processar de forma muito rápida esses modelos e chegar nessas conclusões. Então existe uma corrida para isso agora. E isso já está sendo usado. Isso foi usado agora no conflito entre Israel e o Hamas para determinar alvo. Você tem uma coleta de informação muito grande, só que da perspectiva de Israel, Hamas move rápido, são guerrilheiros que estão a pé, moto, caminhonete, coisa do tipo. Você tem que ter o tempo de resposta tem que ser rápido. Então eles já empregaram, tá? Esses são os primeiros modelos que a gente está vendo. Obviamente que, até onde eu sei, nada se assumiu publicamente, é tudo especulação, mas sabe-se. E esse conflito de Israel com Hamas já leva a gente para outro ponto agora também. Porque você tem essa questão prática de que isso vai passar a ser usado na guerra, mas a gente tem que colocar isso numa questão moral e é por conta disso que esses órgãos de direitos humanos estão tendo problema com o Google aqui. Por quê? Existe um problema sério, moral, de responsabilidade de você usar modelos de inteligência artificial para tomar essas decisões na guerra. Por quê? Se a coisa vai errada... Quem que você vai responsabilizar? Exatamente. Né? Quem vai pagar pelo crime de guerra? Porque se alguém fez uma coisa errada, você pode responsabilizar a pessoa. Não que vai ser responsabilizado de fato. A gente vê que não é assim que a realidade funciona. Mas tem alguém que, no fim das contas, pode ser apontado como foi essa pessoa. Agora, se é um modelo tomando decisão, uma falha não gera um criminoso de guerra, gera uma falha no sistema. E se for uma falha conveniente... Não, e vai errar. Tipo, nenhum modelo de... Assim, você tem que pensar. Mesmo que o modelo tenha informações perfeitas, que numa guerra simplesmente não existe. O motivo de você investir tanto em sensores, satélites, toda coisa desse tipo, antena não sensor, enfim, para captar informação do campo de guerra é porque é muito difícil. A informação nunca é completa para tomar decisão. Tem sempre uma margem de risco. Porém, em cima disso, os modelos ainda têm a tal da possibilidade da alucinação, tem várias coisas. Então, uma grande burrada de um modelo não gera um criminoso de guerra, gera uma necessidade de revisão do modelo. E eu não duvido que muito dos bombardeios, principalmente que atingiram campos de refugiados, coisas de hospital e coisas do tipo, eu acho que vários deles ali teve uma certa intencionalidade. Tá? Eu já falei do meu pensamento de que era a intenção de... terraplanar. De Israel com a guerra. Eu acho que, obviamente, você tem ali a motivação de combater o Hamas, mas existe uma outra intenção também de você terraplanar
Gaza para ocupação. Mas e os últimos movimentos só confirmam essa hipótese. Mas essa é outra questão. Mas eu posso presumir, especular, que boa parte desses mísseis caíram em regiões de ajuda humanitária e coisa do tipo. Até porque foram mísseis que não causaram nenhum dano estrutural grande, né? Porque acho que essa é uma das intenções É isso que você quer quando você está terraplanando algo. Pode ter sido pelo fato de que a inteligência artificial tomou uma decisão errada. Porque a inteligência artificial, dependendo de como ela for programada, ela não tem uma preocupação humanitária. Se no cruzamento de dados dela chegou à conclusão que o melhor jeito de combater um ataque que recebeu, um míssil ou alguma coisa assim, um foguete e tal, é bombardear um local que seja, em termos humanitários, extremamente sensível, se na programação dela não tiver uma sensibilidade para isso, ela vai fazer. Ela não tem essa preocupação. E sem contar que para o criminoso de guerra é muito conveniente você ter uma inteligência artificial para responsabilizar. Sim. Sim, e a gente vai começar a ver isso. Obviamente que a gente não tá falando aqui ainda de veículos autônomos, tá, gente? O nosso medo aqui não é essa coisa apocalíptica de Exterminador do Futuro, que de repente você tem uma série de veículos autônomos, a inteligência artificial toma consciência de si, toma conta dos veículos, né, e usa contra os próprios seres humanos. Se volta com a humanidade. Não, é isso que a gente tá falando ainda. Não, a gente tá falando de povos contra povos, usando inteligência artificial. A gente tá falando de inteligência artificial aqui para análise de dados do campo de batalha e tomada de decisão. Por quê? Pela necessidade de acelerar a tomada de decisão, por conta da constante mudança do cenário de guerra, tá? E principalmente considerando a mobilidade de certas estratégias, veículos de combate que são usados hoje. Quando você olha para a Segunda Guerra Mundial e você entende um pouquinho sobre a expressão banalidade do mal, que foram servidores públicos, burocratas, matando milhões de judeus e se auto-justificando com estou seguindo ordens, e você transpõe para esse cenário de um algoritmo apenas cumprindo algo estabelecido, você começa a entender por que esses órgãos estão tão preocupados. Olha esse cenário. Inteligência artificial, tipo, se o ser humano é capaz disso e ser usado dessa forma para o extermínio em escala de outros seres humanos, se você terceirizar até isso, a AI vai ser muito mais efetiva. É esse o cenário que a gente está colocando aqui. E obviamente que você desenvolve uma corrida, como aconteceu a corrida nuclear, tá? Que uma vez que alguém tem uma inteligência artificial de determinado nível, todo mundo vai correr para o próximo estágio. É assim que funciona corrida armamentista, né? Não só atômica, convencional e tudo. Agora estavam com notícia aí que a China, se eu não me engano, está inaugurando os caças dela de 6ª, 7ª geração. Eu não sei como é que funciona isso, essa coisa de geração para avião de guerra. Mas você tem essa crescente. Todo mundo quer ter a coisa da próxima geração, né? Se o seu inimigo está aqui, você quer estar lá. Então você tem essa corrida. Como é que vai ser essa corrida com inteligência artificial? Os controles que hoje a gente está acostumado a esperar. Isso porque, não vou dizer nada, o Trump tirou nos Estados Unidos agora, mas enfim. Aqueles que a gente gostaria que tivesse, tá? Para garantir que o progresso de inteligência artificial seguisse certos... que já vai tirar o emprego de muita gente, pelo menos não tirasse a vida. Se tivesse um determinado controle, porque de fato é algo perigoso. Inteligência artificial é algo perigoso. Por quê? E aí que a gente entra no cenário apocalíptico agora. Não é o que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo mais um negócio de responsabilidade em tomada de decisão em cenários de guerra. Tá? Que pode abrir a possibilidade de indivíduos serem ainda mais desumanos, porque a responsabilidade passa a ser do sistema. Que é um não humano, de fato. Desumaniza tudo, na real, né? Porém, quando a gente fala de controle de inteligência artificial, a gente não elimina na nossa cabeça esses cenários pós-apocalípticos de Exterminador do Futuro, que é uma inteligência artificial tomar consciência. Não é impossível. Então a gente tem esses controles. Se a gente tira esses controles, porque eles vão ser deletérios para essa necessidade de você sempre, dessa corrida armamentista de AI, de você sempre ter a próxima geração, um país tentando ficar na frente do outro. Onde que isso para? Quais são os resultados disso? E quando estreco alucinar? Tipo, a inteligência artificial que a gente testou do DeepSeek jurava que eu tinha morrido. Uhum. Não, você tinha morrido. Eu tinha morrido. Você tinha morrido. Aí a Nilce fala pra ela, eu sou eu tô falando com você, eu tô viva. Eu sei que você acredita que você é a Nilce, mas a Nilce Moreto morreu em 2020. Aí mandaram procurar ajuda psicológica. Eu sugiro que você... Ela fez um gaslight comigo, assim, violento. Eu falei, mas sou eu tô aqui digitando, eu sou a Nilce Moreto. Não, você não é a Nilce Moreto, você é alguém que imagina que é a Nilce Moreto, mas Nilce Moreto morreu e tal. Não, é aquele negócio. A alucinação do DeepSeek é engraçado porque é inofensivo.
Por enquanto. O que é a alucinação de um sistema desse? Onde que vai parar esse míssil? Mas é isso, galera. Essa é a preocupação da gente. Precisa existir uma regulamentação de AI? Sim. Isso não é uma questão de direita e de esquerda. É uma questão de sobrevivência, no fim das contas. De preferência, tinha que ser um negócio internacional, né? Tinha que ser um órgão internacional, uma coisa muito estruturada. O negócio é que... Parte do poderio da galera que vai lucrar muito com isso é desmantelar os sistemas internacionais, né?